Bom dia, igreja. Amém, glória a Deus. Recebam todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque com Ele está a honra, com Ele está a glória, e para Ele sempre será todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Quero muito tributar a Deus toda a minha gratidão pela honra e pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, debaixo da importante responsabilidade de transmitir ao seu coração aquilo que o céu já fez arder e queimar no meu coração. Eu tenho uma única pretensão aqui nessa manhã, que é ser um canal de bênção na sua vida. Escute isso, queridos. Viver o Evangelho de Cristo é, em sua essência, o mesmo que abrir-se para viver no sobrenatural. É o mesmo que abrir-se para viver no extraordinário. Ter a experiência de viver o Evangelho de Cristo é o mesmo que ser desafiado a todo instante a não se render àquilo que a realidade do óbvio nos diz. É ser desafiado a todo instante a não se prender, não se limitar àquilo que a lógica humana nos diz, porque é vivendo o Evangelho de Cristo que nós vamos cultivando dentro de nós, no nosso interior, uma junção, uma mistura de uma esperança que é viva, com uma certeza, convicção que é plena, de que a qualquer momento, eu disse, a qualquer momento, a presença de Jesus que nós encontramos no Evangelho tem o poder de mudar e transformar todo e qualquer cenário. A qualquer momento, essa presença que nos envolve, que nós conhecemos no Evangelho, tem o poder de mudar, resolver, alinhar toda e qualquer situação. Nem que para isso acontecer, ele precise rasgar a realidade do óbvio. Nem que para isso acontecer, ele, nosso mestre, precisa quebrar os protocolos terrenos. Nem que para isso acontecer, Jesus precisa contrariar aquilo que a lógica humana diz. Eu não sei com quais expectativas você chegou aqui hoje, mas o que eu tenho que dizer é que Jesus tem algo novo para fazer na sua vida. Eu vou repetir, eu não sei com qual expectativa você se dirigiu até esse lugar, mas o que eu sei é que Jesus tem transformação para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Nem que para isso acontecer, ele precisa quebrar protocolos. Jesus te trouxe aqui hoje para você ouvir que nunca é tarde para ele entrar em cena e mudar, transformar todo e qualquer cenário. Vamos ao texto sagrado, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. E assim está escrito no texto sagrado: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Pode passar? Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água que fora feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que só sabiam os empregados que tinham tirado a água, ele chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor dos vinhos. Jesus principiou assim os seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode dar uma glória a Deus aí? Jesus tem vinho novo para a sua casa. Jesus tem vinho novo para a sua vida. Jesus tem vinho novo para trazer sobre a sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, Tu és, ó Deus, o nosso Senhor, e aqui estamos reunidos como igreja diante de Ti, Pai. Fala conosco nessa hora, ministra aos nossos corações, Pai. Prepara o ambiente para que a Tua glória venha se manifestar no meio de nós. Te agradecemos e Te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua presença e de ouvir a Tua voz nesse lugar. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro, a regra é clara. Todo texto bíblico, sem exceção, sempre está subordinado a um contexto. E quando se fala em contexto de um texto, nós, eu e você, não podemos ficar limitados ou presos, restritos a apenas um, não. Isso porque as regras de uma boa hermenêutica nos ensinam que o mesmo texto, por vezes está mergulhado em vários tipos de contextos diferentes. Por exemplo, o contexto imediato desse texto que nós agora lemos está claro, está óbvio, está no texto. Trata-se de uma celebração de casamento. O termo empregado aqui em português é bodas. E bodas, todo mundo aqui sabe que se refere a votos matrimoniais. Bodas significa compromisso, união de casamento. E o termo aqui no original grego é gamos. Gamos corrobora com essa ideia. Gamos aponta para uma grande festa de casamento. Gamos aponta para um grande banquete de casamento. E esse gamos aqui em específico estava acontecendo em Caná. Caná, por sua vez, é uma pequena vila, um pequeno povoado, uma pequena aldeia que ficava localizada na região da Galileia. E é justamente por isso que o versículo 1 vai dar início a essa perícope, dizendo que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, gamos, em Caná da Galileia. Então, esse é o contexto imediato desse texto, uma celebração de casamento. Contudo, é observando um outro tipo de contexto, dessa vez o contexto histórico-cultural desse mesmo texto, que a gente entende, aprende que lá na cultura judaica era muito comum um gamos durar mais de um dia. Geralmente um gamos durava 3 dias, em alguns casos mais específicos chegava a durar até 7 dias. E pasmem as senhoras, pasmem os senhores, era a responsabilidade do anfitrião. Guarde muito bem essa palavra anfitrião, pois nós a usaremos mais adiante. Anfitrião, era a responsabilidade do anfitrião providenciar comida suficiente, providenciar bebida suficiente e, se necessário fosse, providenciar até hospedagem suficiente, não para um, nem para 2, nem para 3, mas para todos os convidados do gamos, independente
independentemente de quantos dias durasse a festa. Aleluia! Apenas com esses dois tipos de contexto, eu já entendi que deu para a igreja perceber que um gamos, lá naquele contexto, naquela cultura, naquela época, era algo que trazia grandes impactos para a região onde ele era realizado. Impacto social, impacto econômico, impacto comercial, por aí vai. Mas a proposta que Deus tem para nós aqui nessa manhã não é a proposta de nos fazer olhar para esse gamos e ver nele os impactos terrenos e naturais que ele trouxe para a região de Caná da Galileia. Não, muito pelo contrário. A proposta que Deus tem para nós aqui hoje nessa manhã é a proposta de nos fazer olhar para esse gamos e ver o inestimável impacto espiritual que ele trouxe não só para Caná, que ele trouxe não só para Galileia, que ele trouxe para todo o universo. Toda a história da humanidade foi impactada por esse gamos que aconteceu em Caná da Galileia. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque num outro tipo de contexto, desta feita o contexto espiritual desse gamos, vai dizer que esse casamento não serviu apenas para manifestar uma vontade terrena, uma vontade que estava ardendo e queimando no coração dos noivos. Não, esse gamos serviu para manifestar uma vontade divina, a vontade que estava ardendo e queimando no coração de Deus lá nos altos céus. Pastor, por que o Senhor diz isso? É o versículo 11 que nos responde. O versículo 11 vai dizer que num contexto espiritual, esse gamos serviu basicamente para três coisas. Quantas coisas, igreja? Três coisas. Esse gamos serviu para dar início, principiar os milagres de Jesus. 2, esse gamos serviu para manifestar diante de todos a glória de Jesus. 3, esse gamos serviu para fazer os primeiros discípulos crerem em Jesus. Você consegue perceber como um mesmo texto está mergulhado em vários tipos de contextos diferentes? Se por um lado o contexto terreno desse gamos aponta para algo da terra, um casamento, por outro lado o contexto espiritual aponta para algo de cima. Aleluia! A manifestação que Jesus era o Cristo, o Messias aguardado, o Filho do Deus vivo. O mesmo texto mergulhado em vários tipos de contextos diferentes. O que eu preciso deixar claro para a igreja dentro dessa breve fala introdutória é que apesar de o contexto terreno desse texto ser um contexto de casamento, o auge dessa narrativa, o ponto máximo dessa narrativa não estava sobre o casamento. Aleluia. Eu vou repetir. Apesar de o contexto está claro que é casamento, o auge dessa narrativa, o ponto máximo dessa narrativa não tem nada a ver com casamento. O auge dessa narrativa, o ponto máximo dessa narrativa está relacionado com aquilo que Jesus tinha para fazer, tinha para operar, tinha para realizar ali dentro. Casamento era secundário, a prioridade era Jesus ser manifestado como Filho de Deus através daquele gamos. Se você tem fé para receber, levante sua mão, que eu tenho uma palavra profética para lhe entregar. O ponto máximo da tua vida, o auge da tua vida, o ponto mais determinante da tua história não está relacionado com o que você está vivendo agora, não está relacionado com o que você está passando hoje, não está relacionado com as circunstâncias da tua narrativa. Não, o ponto máximo da tua vida, da tua história, da tua caminhada está relacionado com aquilo que Jesus tem para fazer, operar e realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério.
noiva não estava relacionado com as circunstâncias do casamento em si, não tinha nada a ver com a troca de alianças, não estava relacionado com o famigerado dizer sim, não estava relacionado com os votos apaixonados matrimoniais, não estava relacionado com a tão aguardada noite de núpcias, não. O auge, o ponto máximo, o ponto determinante desse gamos era a presença de Jesus. Posso te contar um segredo? O ponto máximo da tua vida está relacionado com aquilo que tem a presença de Jesus. Quando estamos diante da presença dele, todas as outras coisas se tornam secundárias, porque a presença dele é prioridade. Você pode dar um glória a Deus? O que mais me impressiona nesse texto, presbítero João Elias, é que apesar de o contexto terreno dele apontar para casamento, o mais óbvio ele não fala. O texto nem se dá o trabalho de falar o nome do noivo. O texto nem se dá o trabalho de citar o nome da noiva. Aleluia! Mas o contexto terreno é casamento. Mas o contexto espiritual é a manifestação de Jesus. Mas o versículo 2, em detrimento de não citar o nome da noiva, não citar o nome do noivo, ele vai citar algo muito importante. Ele vai dizer para nós, nas entrelinhas, que quem organizou aquele gamos era uma pessoa de extrema sabedoria. Por que, pastor, se não está escrito isso? Está escrito no versículo 2 que convidaram Jesus para o casamento. Eu vou repetir. Eu não sei quem é o noivo, eu não sei quem é a noiva, mas convidaram Jesus para o casamento. Eu digo uma coisa para a igreja, digo isso sem ter medo de errar. Trazer Jesus para dentro dos nossos ambientes, aleluia, sempre será a melhor escolha. Convidar Jesus para dentro dos nossos ambientes sempre será uma demonstração de extrema sabedoria. Digo isso para você por dois motivos. Primeiro, Jesus não entra onde ele não é convidado. Não sei se ninguém nunca te falou isso, mas eu te falo agora. Jesus só entra onde ele é convidado. Jesus não é mal educado. Jesus não é como muitos de nós, inconveniente. Jesus não é entrão. Jesus não arromba a porta. Quem arromba a porta é o nosso adversário. Jesus bate na porta. Assim como ele está batendo na porta de corações aqui, Jesus bate na porta. Sinal de que ele quer entrar, e ele só entra onde ele é convidado. Segunda coisa, segundo motivo, em ambientes que Jesus entra, aleluia, não permanece da mesma maneira. Eu vou de novo. Ambientes que Jesus entra nunca permanecem da mesma maneira. Nos ambientes que Jesus entra, sempre acontece algo inexplicável. Nos ambientes que Jesus entra, sempre acontece algo sobrenatural. Viver o Evangelho é o quê? Viver o Evangelho está aberto a conviver com o sobrenatural de forma natural, conviver com o extraordinário de forma ordinária, porque ambientes que Jesus entra nunca permanecem no mesmo. Agora vem a parte dura. Pode doer um pouco, mas eu sei que o propósito é cura. Onde Jesus entra, muda o ambiente, mas a responsabilidade sempre será nossa, minha e sua, de convidar Jesus para os nossos ambientes. Aí vem aquela pergunta dura, que não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz. E você, crente, tem convidado Jesus para os seus ambientes? Só para apertar mais um pouco, eu vou de novo. E você, crente, tem convidado Jesus para dentro dos seus ambientes? Para não ficar esse clima constrangedor. Eu sei que você não pediu, mas ela vai. Um conselho da parte de Deus para a sua vida.
Não deixa Jesus de fora dos teus ambientes. Não deixa Jesus de fora das tuas comemorações. Não deixa Jesus de fora dos teus banquetes. Não deixa Jesus de fora dos teus negócios. Não deixa Jesus de fora de nada que acontece na sua casa, na sua vida, na sua família. Chama Jesus para dentro do seu ambiente. Eu não sei quem chamou, mas o texto me garante que chamaram. Chamaram Jesus para dentro daquele ambiente. E a regra é clara: ambientes que Jesus está presente, algo extraordinário acontece. Chamaram Jesus para dentro daquele ambiente. E às vezes eu percebo, meu amigo Júnior, que esse Gamos se parece muito, se assemelha muito com a nossa vida. Por quê, pastor? Porque está tudo correndo muito bem, está tudo em clima de festa, o banquete está correndo solto, até que chega o versículo 3, aleluia, e junto com o versículo 3, senhoras e senhores, chega também algo imprevisto. Junto com o versículo 3 chega algo indesejado. Junto com o versículo 3 chega algo malquisto. Pregador, o que chegou? Está escrito no versículo 3: Maria, a mãe de Jesus, se aproxima do mestre ao pé do ouvido e faz a seguinte denúncia: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, acabou o vinho, encerrou o vinho. E aqui eu preciso deixar claro para vocês que dentro de uma cultura judaica que é completamente diferente da nossa, dentro dessa cultura, no meio de um Gamos, no meio de um grande banquete de casamento, acabar o vinho era sinônimo de uma enorme tragédia. Acabar o vinho no meio de um Gamos era sinônimo de um grande, enorme constrangimento. Era sinônimo de vergonha, desonra e humilhação. Mas Jesus estava presente. Eu vou de novo, e tem crente que não entendeu. O cenário estava apontando para a vergonha, para a desonra, para a tragédia, para a humilhação. Mas Jesus estava presente. Ele foi convidado, ele ali estava. O cenário era de tragédia, acabou o vinho. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Está tudo correndo muito bem, tudo fluindo. Só que de repente chega o versículo 3 na nossa vida, pastor Márcio. O que é o versículo 3 na minha e na sua vida? É aquela fase, aquela dura fase, que a nossa alma chega diante de nós, face a face, para denunciar: ei, acabou o vinho. E a igreja que é bíblica, a igreja que é teológica, você sabe que no contexto espiritual, vinho é alegria, vinho é celebração, vinho representa a vida. E a nossa alma chega no versículo 3 para nós e diz: ei, acabou o vinho. Em outras palavras, traduzindo, acabou os seus motivos de sorrir, acabou o motivo da tua alegria, acabou o motivo da tua felicidade. Ei, celebração, acabou. Forte não? Mas é o versículo 3. E ele chega, ele bate na porta de cada um de nós. E o que eu aprendo com esse texto? O grande problema não é acabar o vinho. O grande problema é Jesus não estar presente. Eu vou de novo. O grande problema não é acabar o vinho. O grande problema é Jesus não estar presente. Por quê? Porque quando acaba o vinho e ele está presente, ele providencia com os méritos dele. Ele produz vinho novo. Ele produz um bom vinho. Jesus se encarrega de trazer para nós o melhor dos vinhos. O vinho acaba e Maria, mãe de Jesus, ganha um certo destaque. Por quê, pastor? Porque Maria assume um papel, gente, um papel que é importantíssimo.
nós precisamos ter uma pessoa assim, como Maria na nossa vida. Pastor, que papel é esse? O papel de levar a nossa necessidade para as mãos da pessoa que resolve. Jesus Cristo. Porque quando o vinho acaba, a gente perde a visão, fica turva. Quando o vinho acaba, a gente perde o ânimo. Precisamos ter alguém por perto para levar a necessidade, a ausência de vinho, a ausência de alegria, a ausência de festa, nas mãos daquele que resolve. Jesus Cristo. Certa vez numa escola dominical, um aluno perguntou: pastor, por que será que Maria levou a necessidade da ausência do vinho para Jesus Cristo? Eu respondi: é simples, porque dentro daquele ambiente ali, Maria era a única que sabia quem Jesus de fato era. Maria tinha plena consciência de quem Jesus de fato era. E aqui eu vou ter que falar algo que eu sei que pode doer, mas é a resposta que alguém aqui precisa ouvir. Abre os seus ouvidos espirituais para você ouvir e nunca mais esquecer disso. Que é, pastor? Quem sabe quem Jesus é, quem tem plena consciência de quem Jesus é, não fica levando a necessidade para terceiros, não fica levando a necessidade para qualquer um, não fica levando a necessidade para mais ninguém. É só para Ele, é só para Ele, é só para Ele, é só para Ele. Por quê, pastor? Porque é Ele que tem poder de resolver, é Ele que tem poder em suas mãos de suprir toda e qualquer necessidade, principalmente a necessidade da ausência do vinho. Porque na presença do Senhor está escrito a abundância de alegria. Acabou o vinho aí? Acabou a alegria aí? Chama Jesus para o teu ambiente. Aleluia! Ele resolve essa necessidade. Eu não sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus aqui. Maria, como eu disse, ela assumiu um papel de destaque. Ela assumiu o papel daqueles que levam a necessidade para quem resolve. Então Maria, cheia de fé, cheia de confiança e plena convicção de quem Jesus de fato era, ela chega diante dele e leva a necessidade. Já acabou o vinho. Só que Jesus dá uma resposta para ela um tanto curiosa, uma resposta um tanto aos nossos olhos diferente. O que Jesus vai dizer, pastor? Ele vira para Maria, sua mãe, e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa resposta de Jesus aqui nos nossos dias, na nossa cultura, aqui na nossa época, parece, eu disse, parece uma resposta rude, atravessada, uma resposta grosseira. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não estava sendo grosseiro com Maria, Jesus não estava sendo mal educado com Maria, não. Lá na cultura judaica, o uso dessa expressão era muito comum, e diga-se de passagem, era uma expressão respeitosa, de não chamar a mãe de mãe, de chamar qualquer outra mulher de mulher, não pelo nome. Tanto é assim que outras diversas passagens o Senhor Jesus aparece falando da mesma forma, tanto com Maria quanto com outras tantas mulheres. Ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, eis aí o teu filho João. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher. Ou seja, essa expressão mulher não era uma expressão pejorativa, muito pelo contrário, era uma expressão típica da tradição e da cultura judaica. A gente dá muito foco ao termo, mas o teor principal daquilo que ele está falando é mais importante do que o termo que ele usou. Pastor, qual era o teor principal daquilo que Jesus estava falando? Jesus estava deixando claro para Maria que, em detrimento de ele ser filho dela, ele só receberia ordens. Aleluia.
do Pai que estava nos céus. Porque Maria estava num casamento, Jesus não estava no casamento. O contexto que ele estava era outro. Ele estava ali, ciente de que era o ambiente para ele manifestar-se como Filho de Deus. Jesus não estava ali para atender a vontade ou a ordem de Maria, sua mãe na terra. Jesus estava ali naquele gamos para atender a vontade e a ordem do seu Pai, que está lá nos altos céus. Trazendo para a nossa linguagem, de uma forma rasgada, Jesus estava dizendo assim para Maria: Maria, você é da terra, a sua origem, mamãe, é da terra, a minha origem é do céu. Você é mãe do Jesus homem. Quem realiza milagre é o Jesus Deus, e o Jesus Deus só recebe ordem daquele que está assentado no trono de glória. Jesus Deus só recebe ordem do Pai que está nos céus. Já que a sua origem é da terra, mamãe, e a minha origem é do céu, eu sei a hora certa do céu agir. Eu sei a hora certa do céu se manifestar. Eu sei a hora certa do céu ficar baixinho e a transformação acontecer no ambiente. Maria fala, Jesus dá essa resposta, e Maria faz algo ali, irmãos, brilhante. Brilhante, porque Maria, depois de ouvir essa resposta de Jesus, depois de ouvir essa aparente negativa de Jesus, esse aparente não de Jesus, ela absorve a resposta e permanece firme no propósito dela. Maria absorve o não de Cristo, absorve olha o que eu estou dizendo, absorve a negativa do Senhor, mas permanece na posição, permanece sem sair do propósito, permanece determinada a fazer aquilo que o céu esperava que ela fizesse. E o nosso erro está aqui, crente. Por vezes não vivemos o propósito porque não sabemos lidar com os nãos que vêm de Jesus. Vou de novo. Por vezes não vivemos o nosso propósito porque precisamos aprender a lidar com as aparentes negativas de Jesus. Porque o nosso contexto é terreno, o contexto dele é espiritual. Fica com o contexto de Jesus. Maria deu uma aula, não ficou emburrada, não fez biquinho, não ficou zangada. Ela entendeu, se está vindo dele, mesmo que seja um não, tem propósito nesse negócio. Se está vindo dele, mesmo que seja um não, um sonoro não, tem propósito. E é aqui que a história muda de figura. Depois de absorver essa aparente negativa de Jesus, Maria vai dizer algo poderoso. Maria vai dizer algo que faz as vias de uma chave abrindo a porta para a manifestação do milagre. Pastor, o que Maria vai dizer? Está escrito aí: fazei tudo que ele vos disser. Ninguém entendeu, vou de novo. Maria tomou um não de Jesus, mas tinha plena consciência que ele era o Filho de Deus. Depois de ouvir um não, qual é a ordem que ela libera? Ei, os empregados que ali estavam: fazei tudo que ele vos disser. Isso aqui é uma chave que abriu a porta para a manifestação do milagre. Fazer tudo que ele diz é uma chave, aleluia, que abre as portas do milagre. Como eu amo essa fala de Maria, como eu acho linda essa declaração de Maria, mãe de Jesus. E diga-se de passagem, essa é a última vez que Maria aparece nas escrituras falando qualquer coisa. A partir daqui, a partir dessa perícope, desse caos, Maria não aparece nas escrituras falando mais nada. E diga-se de passagem, não tinha maneira melhor para Maria encerrar a sua participação no texto sagrado, liberando uma palavra profética para mim e para a sua vida. Fazei tudo que ele vos disser. Eu chamo isso aqui de a pregação de uma frase só. Eu chamo isso aqui de a poderosa mensagem de uma frase só. Uma frase só, mas dividida
em 3 tópicos. Tópico 1, fazei. Ei, crente, não adianta só ouvir aquilo que Jesus diz, não adianta só ouvir o que pregador, o que pastor, o que a palavra diz. Tem que fazer, tem que arregaçar as mangas e colocar a mão no arado. Tem que fazer, a ordem é fazer. Tópico 2, fazei tudo. Aleluia. Até aquilo que eu não gosto, pastor Reginaldo, é tudo. Até aquilo que machuca a minha carne, é tudo. Até aquilo que diminui, esmaga o meu ego, é tudo. Fazei tudo. Tópico 3 da pregação de Maria, aleluia, que ele, Jesus, vos disser. Ei, crente, não é para o crente fazer aquilo que a intuição diz, não é para o crente fazer aquilo que a vontade da carne diz, não é para o crente fazer aquilo que amigo, parente, vizinho diz, não é para o crente fazer aquilo que a modinha diz, a sociedade diz, o mundo diz, não, é para o crente fazer tudo que ele, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fazer tudo que ele, Cristo, vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. Maria liberou essa sentença, essa palavra profética. Jesus, então, antes de agir, observa o ambiente. Antes de operar, observa o ambiente. Antes de trabalhar, observa o ambiente. Curioso que a gente estava falando isso mais cedo com alguém. Observa o ambiente para quê, pastor? Para encontrar as pessoas ou as coisas disponíveis para serem usadas por ele. Lá vai o recadinho? Jesus não procura os perfeitos, Jesus não procura os melhores, Jesus não procura os mais talentosos, Jesus procura os disponíveis para serem usados por ele. Então ele olha aquele ambiente e procura alguma coisa ou alguém disponível, e ele vê 6 talhas de pedra. Está disponível? Está disponível, então eu vou usar. E ele continua procurando, vê alguns homens. Está disponível? Está disponível, então eu vou usar. Ei, quando Jesus estiver disponível, pode ter certeza, ele usa, ele encontrar disponibilidade, ele usa. Levante sua mão para receber uma palavra profética. Jesus vai te usar poderosamente ainda este ano para fazer coisas que você nunca fez. Jesus vai te usar poderosamente ainda este ano como instrumento dentro da missão de vidas para o reino. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje ele vai olhar para cada um de nós e vai achar disponibilidade fluindo e emanando do nosso coração. Jesus procura os disponíveis. Eu vou de novo porque tem gente pensando ainda. É contigo mesmo que Jesus está falando. Jesus não está preocupado com os talentos, com os dons, com a capacidade que você tem. Ele está preocupado com a disponibilidade que você apresenta para o reino. E quando ele observa aquele ambiente, ele vê homens disponíveis, talhas disponíveis, e ele vai fazer o quê? Usar o poder da palavra para chancelar, validar e autorizar o milagre. Guarde isso, porque é uma regra. Vou te contar um segredo. Uma regra que existe nos altos céus: todo milagre está subordinado à palavra. Todo e qualquer milagre precisa estar alinhado com a palavra. Todo e qualquer milagre precisa estar submisso ao que diz a palavra. Sabedor dessa regra, Jesus no versículo 7 vai fazer o quê? Usar o poder da palavra para chancelar, validar e autorizar o milagre. Pastor, o que ele diz? Enchei essas talhas com água. Curiosamente, tinha crente lá, diferente de nós aqui, prontamente obedeceram.
prontamente atenderam. Por quê? Porque estavam disponíveis para as coisas do reino. Prontamente obedeceram e colocaram a palavra em prática. E uma grande verdade é que quando nós obedecemos e colocamos a palavra em prática, é inevitável, milagre acontece. Eles obedeceram, colocaram a palavra em prática, e à medida que eles foram enchendo, ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém notou. À medida que eles foram obedecendo, ninguém viu, ninguém notou, ninguém percebeu. À medida que eles foram colocando a palavra que foi liberada em prática, encher as talhas de água, o milagre já estava acontecendo. A transformação já estava acontecendo. Ninguém viu, ninguém notou, mas aconteceu. Eu vou de novo. Ninguém percebeu, ninguém avisou, não teve alarde, não teve aviso prévio, mas aconteceu. Ei, o fato de você não estar vendo não quer dizer que Jesus não está trabalhando. Permaneça em obediência, permaneça colocando a palavra em prática. Você pode não estar vendo nada, mas sem você ver, o milagre está acontecendo. A transformação está voltando. Aquele filho que está distante está voltando. Aquele esposo que está frio está se aquecendo. Você vai obedecendo, vai cumprindo a palavra, e o milagre, a transformação, aquilo que aos olhos humanos era impossível, já foi acontecendo. Até que chega um ponto que já não havia mais água ali, o que tinha ali era vinho. Então Jesus, ele pega um milagre que foi feito em secreto e coloca ele para ser revelado em público. Tem coisas que Jesus está fazendo na sua vida no secreto, que logo logo ele vai tornar público. Tem milagres, tem vitórias, tem bênçãos, tem porta aberta, tem coisa que está acontecendo no secreto, mas logo logo ele torna público. Milagre no secreto, Jesus pegou e agora levar o mestre-sala. Por que, pastor, mestre-sala? Porque era a pessoa responsável pelo gamos. Mestre-sala, alguém perito em vinho, especialista em vinho, não se confundia com vinho, e ele prova. Aleluia. Imagino eu, não está escrito, mas imagino eu na coerência dos meus pensamentos. O mestre-sala, sem saber de nada, prova, olha, e tem cor de vinho. Aí ele cheira, tem cheiro de vinho. Aí ele prova de novo, tem sabor de vinho. Mas não era qualquer vinho, era o melhor dos vinhos. Eu vou de novo. Gente, eu e você sabemos, era água, mas o mestre-sala não sabia. Cor de vinho, cheiro de vinho, sabor de vinho. Aleluia. O milagre que Jesus tem para fazer na sua vida é tão grande que você vai se sentir flutuando na cor do milagre, na cor da graça, no sabor do milagre, no sabor da graça, no aroma do milagre, no aroma da graça. Aleluia. Eu pergunto e a igreja responde: a água foi transformada em vinho. A matéria-prima para produzir o vinho foi água. E todos aqui, desde a época da escola, sempre aprenderam que as três principais características da água são: incolor, água não tem cor; insípida, água não tem sabor; inodora, água não tem cheiro, não tem aroma. Dani já entendeu, aleluia. Não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, mas como Jesus tem pessoas aqui nesse recinto, tem pessoas acompanhando pela internet, que olham para si mesmo e pensam: a minha vida já não tem cor, a minha vida já não tem sabor, a minha vida já não tem cheiro, o meu ministério, a minha família, minha relação familiar, minha vida financeira, meu emprego, pastor, está tudo sem cor, tudo sem sabor, tudo sem cheiro. Mas eu, humildemente, trago uma boa notícia para a igreja nessa manhã. Eu trago uma boa notícia.
você nessa manhã, o mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Jesus está dizendo assim para alguém, recebe aí: eu sou aquele que coloca o corpo aonde já não tem corpo. Jesus dizendo para você: eu sou aquele que coloca o cheiro aonde eu sou aquele que coloca o sabor aonde está sem sabor. Se prepara, se prepara, se prepara para viver um milagre com a cor, com o cheiro e com o sabor da graça de Deus. Aleluia! Fique de pé, igreja, fique de pé. Estudiosos da palavra de Deus vão dizer que João foi inspirado a escolher 7 milagres porque estava com ele a incumbência de manifestar nas Escrituras o caráter perfeito, 7, o caráter perfeito da obra suficiente, pastor Mauro, da obra suficiente e perfeita de Cristo na face da terra. E o primeiro milagre você sabe: transformação de água em vinho. O 7º milagre você também sabe: a ressurreição de Lázaro. Aí, na coerência dos meus pensamentos, eu divido com a igreja o que seria para nós mais impactante, o que seria para nós mais marcante, o que seria para nós mais da hora. Começar se revelando como filho de Deus, transformando água em vinho, ou ressuscitando um cara que já estava morto há 4 dias. Você há de convir comigo que seria muito mais impactante, muito mais grandioso aos nossos olhos, com a visão terrena, ressuscitar alguém. Mas Jesus não veio na terra para impactar a mim e a você. Quem disse que Jesus veio na terra para trazer impactos, arrepios para nós? Jesus veio com uma única missão, que por coincidência é a nossa missão: transformar vidas. A grandeza do Evangelho, a grandeza do Evangelho é transformar vidas. E quando ele pega uma água comum, uma água ordinária, e transforma num vinho extraordinário, quando ele pega uma água natural como essa, e transforma num vinho sobrenatural, é ele dizendo para nós: é o mesmo que eu quero fazer na sua vida, porque eu sou suficiente,
Eu sou suficiente. Glória a Deus.